Não é o ciúmes que te faz sofrer, é a vergonha de sentir ciúme. É aquela vergonha de pensar isso, vergonha de sentir aquilo, vergonha de admitir que esse ciúmes existe. E essa vergonha não resolve. A vergonha só pega todos esses ciúmes e coloca dentro de um porão do nosso subconsciente. E de lá, escondida de nós mesmas, ela assume algo que é o que a gente menos quer, que é o comando. Ela assume o comando sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. E talvez até você já tenha dito para você mesma: é irracional sentir isso, é insegurança minha, eu não deveria estar pensando isso, não tem porquê. E aí a gente vai para um lugar de, além de sentir ciúmes, a gente se sentir errada, se criticar por estar sentindo tudo aquilo. A gente começa a tentar controlar, a tentar racionalizar, tentar se distrair, se convencer. E eu quero trazer aqui um exemplo meu. Eu era uma pessoa que eu achava que, na verdade, eu mentia pra mim, que eu não tinha ciúmes. Eu falava, não, ciúmes é uma coisa tão sem sentido. Eu não tenho ciúmes. Só que nisso, o que que acontecia? Primeiro, eu atraía pessoas ciumentas, como um espelho, como se a vida estivesse tentando me dizer, querida, olha para esse monstrinho que tem dentro de ti. Eu tô te trazendo pessoas que têm ciúmes para que tu possa ver que isso também existe dentro de ti. E mesmo assim eu não percebia. Até que chegou um momento que isso ficou gritante dentro de mim. E eu precisei encarar essa emoção. E é muito interessante como a gente reluta em dizer para nós mesmas: sim, eu percebo esses ciúmes. Porque é como se a gente fosse se tornar inferior, fraca, como se tivesse alguma emoção errada de sentir, alguma emoção que nos enfraquece. Só que anota isso: sentir qualquer emoção, sentir ciúmes, não é fraqueza, é sinônimo de que você é humana. Internalize essa frase: sentir ciúmes não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de que você é humana. E sendo humana, a gente está aqui para experienciar diferentes emoções, antes da gente entender e conseguir dissolver essa emoção. Porque não, o objetivo não é a gente dizer sim para os ciúmes e conviver com ele, mas é a gente olhar para ele primeiro. Porque a gente só consegue resolver aquilo que a gente olha e diz, ok, isso aqui existe dentro de mim. A partir disso eu consigo resolver. Depois que a gente aceita os ciúmes, a gente consegue fazer um mergulho um pouco mais fundo, que é entender da onde ele vem. Então, ciúmes, muitas vezes, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, não é sobre o outro. O outro pode tentar te passar toda a segurança do mundo. Se existe o ciúmes dentro de ti, sempre vai ter aquela pulguinha atrás da orelha de: será que o outro está fazendo isso? Será que ele não está fazendo outra coisa? Será que ele está... A gente pode mudar de relação 10 vezes, 1000 vezes, e o ciúmes continuar aparecendo. Por quê? Porque ele não tá fora, ele tá dentro. Então o ciúmes não nos conta muitas vezes sobre o outro, mas sobre algo que está fazendo falta dentro de nós. Ou seja, ele nos conta o que ativa dentro de mim quando eu vivo uma determinada situação. Como assim, Fê, o que ativa dentro de mim? Quando a gente vive alguma situação parecida com o que a gente viveu no nosso passado, aquelas emoções lá do passado emergem. O ciúmes é como se fosse um alerta, que ele fala sobre duas coisas. Ele pode ativar duas coisas. Uma delas, um medo da perda, e a segunda, um medo da exclusão, de ser excluída, de ser rejeitada. Se você puder, nesse momento, pega papel e lápis e anota essa pergunta: em que momento do meu passado eu senti que eu a qualquer momento poderia ser excluída, rejeitada, ou que realmente eu senti que aquela pessoa que era importante para mim foi embora, ou eu senti que eu não tinha importância? Muitas vezes isso iniciou lá na nossa infância. E foram essas memórias que deixaram o nosso corpo em estado de alerta. Existe um estado de relaxamento, que é onde a vida flui com tranquilidade, e um estado de alerta, que é onde a gente está buscando se proteger, como se a qualquer momento pudesse acontecer uma situação que nos colocasse em risco. Quando o corpo está em estado de alerta, os ciúmes vêm como esse gatilho para uma proteção, para que a gente entre em controle
E não deixe com que aquela situação no passado aconteça. Só que na maioria das vezes não significa que aquela mesma situação do passado vai acontecer. É só porque ela é parecida com a situação do passado. Por exemplo, hoje tem alguém que eu amo e que apareceu na minha vida. Aí eu fico alguns dias distante dessa pessoa, essa pessoa demora para me responder e já ativa aquelas dores antigas. Mas pode ser que a pessoa esteja, sei lá, viajando a trabalho, esteja muito ocupada, mas a mente já começa a trazer todas as coisas negativas que poderiam estar acontecendo, porque ela conectou com uma situação do passado. E aqui um alerta muito importante. O que nos pesa não é o ciúmes, é a vergonha de sentir ciúmes. Porque quando a gente sente vergonha de sentir ciúmes, a gente reprime essa emoção. E ela só se agrava. Porque é como se a gente não estivesse dando atenção para uma criança. E a criança quer atenção. Então ela vai começar a gritar dentro de nós. Vai se intensificar os ciúmes, a insegurança, o medo de perder o outro. Vai começar a nos deixar agitados, como se realmente tivesse alguma coisa que poderia nos atacar a qualquer momento. O nosso corpo sente isso. E aí, quando esse estado é muito frequente, quando a gente sente muitas vezes isso e ainda não está consciente, acontece que a gente se define por aquilo. Então, eu vejo muitas pessoas falando, eu sou ciumenta. E eu te convido a trocar essa fala, dizer, eu estou. E mais profundo, não é que eu esteja ciumenta, é que eu estou sentindo algum medo. E quando a gente coloca o estou, significa que é um estado passageiro, que pode ser que isso esteja há muito tempo comigo, mas não define quem eu sou, não define a minha identidade. Aí a gente para de normalizar aquela pontinha do iceberg e começa a olhar para o fundo desse iceberg, para compreender e dissolver, derreter esse iceberg, para que a gente possa ver com mais leveza. Então você não é assim. O que acontece é que quando você sentiu essa primeira emoção, esse medo da perda, esse medo de não ser importante, enfim, você não teve um suporte emocional para compreender tudo aquilo que você estava sentindo e resolver internamente aquelas emoções. Então, todas aquelas emoções ficaram armazenadas dentro de ti. E emoção nunca é o problema. A emoção é apenas uma mensagem. E a mensagem dos ciúmes é: eu quero me sentir segura. Mas se tu já experienciou ciúmes, tu sabe que não adianta 1000 pessoas te passarem segurança. Aqueles ciúmes continuam acompanhando. Então, que segurança é essa que o ciúmes nos pede? Interna. É para aquela versão nossa que sentiu falta dessa segurança, que sentiu medo da perda, é nós darmos essa segurança para essa versão nossa. Por isso, aquela pergunta que eu fiz antes é tão importante, porque através dela, tu descobre que momento do meu passado eu preciso voltar lá atrás e dizer: ei, Fernanda do passado, vem cá, eu tô te vendo, deixa eu te acolher agora. Eu sinto muito que lá atrás tu não tenha te sentido acolhida. Agora eu tô aqui, agora eu tô mais consciente, eu tô mais madura, eu consigo olhar para essa situação com maior discernimento, pegando só o que é meu, deixando com o outro que é do outro, e te dar esse abraço bem forte e dizer pra ti: eu nunca vou te abandonar. Eu sempre estarei aqui pra ti. Até veio o cabelo no meu rosto, gente. Me emocionei tanto, me empolguei tanto. Mas é isso, às vezes a gente precisa desse diálogo quente, potente com a gente. Quantas vezes for necessário. Faz todos os dias até tu sentir que essa segurança interna tá nascendo dentro de ti. Então, da próxima vez que os ciúmes vier, ou a insegurança vier, ou o medo vier, para um pouquinho. Em vez de te julgar, te pergunta quem em mim, que versão minha, tá sentindo medo agora? Tá se sentindo insegura agora? Do que essa emoção tá tentando me proteger? Isso parece algo simples, mas muda tudo. A gente parar um pouquinho e se ouvir antes de agir. Aos pouquinhos você vai vendo que vai mudando essa emoção, vai mudando esse padrão e você vai
se sentindo uma outra pessoa, realmente uma outra pessoa, uma nova versão. Para finalizar, lembra disso: ciúmes não é fraqueza, é apenas sinal de que algo dentro de ti precisa de cuidado. Você não precisa se punir por sentir, porque curar não é deixar de sentir, mas é deixar de se abandonar quando essa emoção aparece. Assim, a gente se acolhe por dentro, reassume o comando, e essa emoção que estava no comando vai perdendo o controle sobre nós. Se esse vídeo tirou um peso de você, deixa teu like e salva ele para você ouvir sempre que sentir. Já se inscreve aqui no canal para continuar esse processo junto comigo. E se você sente que tem alguma emoção que ainda está um pouco nebulosa, que ainda é difícil de lidar, aqui na descrição tem um link para entrar em contato comigo e saber mais sobre os meus atendimentos. Eu fico por aqui, mas até o nosso próximo vídeo.